Boa noite, amigos. Nós estamos ao vivo pela internet em Florianópolis, Santa Catarina, no Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis, ICEF. A reunião é ao vivo, hoje é dia 18 de julho de 2012. Iniciando a nossa reunião, vamos nos conectar com as energias de paz, de harmonia, de equilíbrio, sintonizando com os seres da dimensão extrafísica que nos intuem, nos acompanham, tá? E sempre estão presentes em nossos trabalhos, nossos estudos. Que possamos estar interligados com esses queridos amigos da dimensão espiritual e que as flores energéticas que eles distribuem possam ser captadas e sentidas por cada um de nós. E que tenhamos uma reunião produtiva, útil e fraterna. Está iniciada a nossa reunião. Bem, hoje nós temos um convidado. E é um convidado do nosso Instituto de Cultura Espírita, é o monge budista Gensho. Está correto? Correto. Está correto. Depois ele vai explicar para vocês se é do budismo japonês, se é de outra origem, né? A gente vai conversar, vocês vão perguntando também. Já há alguma relação de umas questões interessantes que foram anotadas antes, mas vocês também vão questionando e ele vai respondendo também. O pessoal da internet também pode levantar questões. Nós temos uma simpatia, respeito nós temos por todas as filosofias e todas as religiões, mas além de respeito com relação ao budismo, nós temos uma simpatia pela seriedade que é a filosofia budista, pela tradição, tá? E que tem algumas coisas que se assemelham à nossa filosofia e outras que não se assemelham à nossa filosofia. Mas, de qualquer forma, é um convívio muito fraterno, um convívio respeitoso de lado a lado, tá? E acreditamos que podemos aprender uns com os outros, tá? E sempre, no mínimo, aumento da cultura nossa. Por isso é um Instituto de Cultura Espírita, tá? E à medida que ele for dando as explicações, a gente pode, às vezes, fazer alguns adendos, não discordando, porque a opinião do budismo, ele sabe melhor do que nós, sem dúvida nenhuma. Mas a gente pode dar também a visão da doutrina, da filosofia espírita acerca de alguma questão. Apenas porque alguém entra na internet, então, para saber algumas diferenças que existem, né? Mas, muito bem-vindo, amigo, né? Então, gostaria de fazer uma brevíssima introdução antes de responder as perguntas, ou passamos diretamente às perguntas, algumas perguntas? Apenas para esclarecer, eu sou um monge da escola Soto Zen. A escola Soto Zen representa mais ou menos 90% do Zen de origem japonesa no mundo. E é uma escola dedicada à meditação. A ênfase principal é a meditação. As escolas budistas dividem-se em ênfase. Qual é a ênfase desse treinamento? A ênfase do treinamento no Zen, nas escolas Zen, são meditação, porque a palavra Zen quer dizer mesmo meditação, embora a palavra meditação não seja uma boa tradução para o que é Zazen, não é? Porque não é meditação sobre alguma coisa, é algo mais sutil que isso. Então, essa escola tem aproximadamente uns 2.600 anos, porque remonta aos tempos de Shakyamuni Buda. Então, eu estou aqui para responder perguntas, né? Ok. Bem, então, assim, poderíamos iniciar com algumas questões já enviadas anteriormente, mas lembro que vocês podem e devem questionar, perguntar, né? E como na internet também podem enviar as perguntas à vontade, né?
Muito bem, o que nós temos aí? Já começou respondendo, porque a primeira seria o que é o Zen dentro do budismo. Ótimo. Né? Então, tá certo. Já está sintonizado, né? Isso. Então, o seguinte, é interessante essa colocação. Eu perguntaria, mencionou Zazen? Zazen, za quer dizer sentado, né? Zazen é meditação sentado. Sentado é a posição preferencial para meditação, pelo motivo de que a gente não dorme quando está sentado, porque se dormir cai. Porque meditação deitado seria uma posição mais anatomicamente confortável. Mesmo assim, existem histórias de pessoas doentes que, praticando meditação deitados, obtiveram o despertar, o que nós chamamos de iluminação. Ok, então, agora eu compreendi o significado de Zazen, que eu não sabia. Bem, já temos uma pergunta da internet? Vamos lá, de quem é? É do Carlos Lopes, de São Lourenço, Minas Gerais. Certo. Boa noite, parabéns ao ICEF pela demonstração de ecumenismo no dia de hoje. Gostaria de saber do monge se é verdade que no budismo não existe a ideia de Deus. Como ele vê essa questão? Eu vejo essa pergunta como uma pergunta, assim, algo folclórica, não é? Porque frequentemente aparece isso. Ele tem muita razão em perguntar, ele. Porque nós já tivemos capas de revista dizendo o budismo, a religião sem Deus. O fato é que Shakyamuni Buda recusou-se a discutir a questão de deuses. Ele estava na Índia, e na Índia havia não centenas de deuses, nem milhares de deuses, mas milhões de deuses. Na verdade, um deus para cada pessoa. E até hoje, no cumprimento Namastê, no cumprimento da yoga, se você cumprimenta o outro, uma das interpretações deste movimento é: o Deus que está em mim reverencia o Deus que está em você. Como quando começamos a discutir as questões sobre deuses, discutem-se deuses das mais variadas formas, desde um deus homem ou com cabeça de elefante, não é? Como Ganesh, ou um deus do trovão, como os vikings, ou um deus puro espírito, ou um deus criador, ou como Deus de Spinoza, um Deus não interferente, ou seja, que não interfere no mundo, que não adianta pedir nada para ele. Então, muitas e muitas formas e interpretações sobre Deus. Quando se faz essa pergunta, teríamos que dizer assim: mas sobre que Deus é que nós estamos falando? Primeiro me defina qual é o Deus que você está falando. E se nós falarmos de um Deus que está além das interferências humanas, que não é um Deus castigador ou premiador, que não é um Deus com um plano. Se nós estivermos falando de algo que permeia todo o universo e do qual nós somos participantes, algo mais próximo da ideia de unidade, então nós estaremos falando de uma coisa que o budismo pode entender. E no budismo nós usamos uma palavra para isso. Nós usamos a palavra vacuidade. O vazio. Vazio de intenções. Mas todas as coisas surgem do vazio. O vazio é a própria forma. E a forma, todas as manifestações, são o próprio vazio. O vazio não é diferente da forma, e a forma não é diferente do vazio.
Então, a apreciação budista sobre esse tipo de ideia é algo mais complexa. Nós teríamos que ir mais fundo. Mas se nós dissermos apenas vazio, as pessoas podem entender não há nada. Só que o budismo recusa a ideia de niilismo. Ele recusa duas ideias. O niilismo, ou seja, nada existe e tudo é falso. Porque nihil, o nihil que significa nada, né? Exatamente. Nihil, de nada em latim. E o eternalismo, ou seja, a ideia de que as coisas são sempre as mesmas ou duram para sempre, etc. Esses dois extremos são recusados pelo pensamento de Buda. Então, caracteristicamente, diríamos que o budismo é madhyamika. Madhyamika em sânscrito quer dizer caminho do meio, longe dos extremos. E é por isso que o budismo tem essa imagem de imensa tolerância. Vejam que em 2.600 anos de história, não existe a história de uma guerra budista. Jamais o budismo foi responsável, incentivou ou criou uma guerra, um combate. E só para dar um exemplo, para terminar a intervenção, lembram que alguns anos atrás, terroristas islâmicos que eram contra a representação de seres de qualquer tipo sob forma de estátuas, explodiram algumas estátuas em Bamiyan, no Afeganistão. Essas estátuas tinham 40 metros de altura e eram obras em pedra magníficas, 15 séculos ali nas montanhas. E elas foram dinamitadas porque contrariavam o pensamento islâmico de não representação de seres, esta proibição. Esses fundamentalistas fizeram isto e vocês não viram nenhuma manifestação budista no mundo, nenhum apedrejamento de embaixada, nenhuma passeata, nenhuma revolta, nenhuma represália. E alguém foi perguntar ao Dalai Lama, que é líder do budismo tibetano, um repórter foi perguntar a ele: o que o senhor tem a dizer sobre a explosão dos Budas de Bamiyan pelos islâmicos? E ele respondeu: eram pedras, não eram? É isso. É exatamente, muito belo. Só para confirmar, a visão espírita nossa de Deus é completamente diferente da visão de Deus das religiões católica, presbiteriana, evangélica, que tem uma visão de Deus assim, bem diferente da visão espírita. Na visão espírita, talvez ela se aproxime mais da visão budista. Até gostaria de ouvir a sua opinião a respeito, se há uma certa proximidade nessa concepção. Nós aceitamos uma frase que Jesus disse: vós sois deuses, Deus está em vós. Então, quer dizer, dentro de cada ser existe uma chama, um inconsciente puro, que é a representação da perfeição em potencial. Então, Deus está onipresente no universo, mas ele não é uma pessoa, não é Jesus, nada disso, entende? Ele é um amor, uma inteligência que permeia o macrocosmos, galáxias todas, e o microcosmos, as partículas atômicas, são todas permeadas por essa inteligência cósmica universal, esse amor cósmico universal. Então, essa é a visão espírita de Deus. Embora algumas pessoas, às vezes, que pouco conhecem a doutrina espírita, façam alguma confusão. Mas essa é a visão dada pelos nossos amigos da dimensão extrafísica, que assim o explicam. E faz até essa referência quando Jesus colocou isso. Então, não há uma visão antropomórfica, nós não aceitamos que Deus castiga, que Deus premia, absolutamente. Essa não é a visão espírita, certo? E até nós temos alguns vícios de linguagem. Deus me perdoa, tal. Isso é um vício de linguagem. Na realidade, a gente é que tem que se perdoar,
A gente que tem que perdoar aquele que a gente ofendeu, mas não é que a gente pede perdão para Deus e Deus perdoa como fosse uma atitude emocional. Nós não aceitamos esse Deus. Esse Deus para nós não existe. Existe sim essa visão transcendente, onipresente, cósmica, universal, dessa força, desse amor, dessa inteligência. Né? É mais ou menos parecida com a interpretação de vocês? Eu diria que existe até uma escola budista bastante importante, chamada Terra Pura, né? Que ela representa uma parte importante do budismo e ela coloca no altar uma imagem de Buda Amida. E Buda Amida praticamente é a descrição que o Dr. Ricardo fez. Então, nessa escola, os homens praticam o bem, tentam praticar o melhor possível para renascerem em uma terra pura, Pure Land, né? Ou o paraíso búdico, aonde, num mundo mais perfeito, numa dimensão mais alta, aonde praticar, aonde ser bom fique mais fácil do que nesse nosso mundo. Então, a procura desse renascimento numa dimensão superior é uma característica da escola Terra Pura. O Zen, ele não está na corrente do Terra Pura, porque ela é uma escola dita instantaneísta. Ela presume que, assim como Buda foi capaz de se iluminar praticando duramente, os homens, praticando duramente, também podem despertar aqui e agora nesta vida e passar a um outro nível superior. Então, esse instantaneísmo do Zen, essa ênfase numa prática severa, caracteriza a escola Zen. E a escola Terra Pura, daí é mais tolerante, mais adaptada, vamos dizer, aos tempos modernos. Não é? Certo. Bem, continuamos? Qual o papel da meditação na visão budista? A meditação é instrumento de prática. Com a meditação nós podemos mudar nossa mente, nós podemos alterar nosso karma. Nós somos pessoas que, com aquilo que nós fazemos e procuramos, vamos criando marcas. Estas marcas mentais chamamos de samskaras, em sânscrito. O Espiritismo herdou algumas palavras do sânscrito, né? Com o caso da palavra karma, é uma herança do sânscrito. No caso, samskaras são marcas. Fazemos marcas com os nossos hábitos. Licença, não é a roda de Sansara, isso é outra coisa. Não, Sansara é a pronúncia que é parecida só. Tá. Sansara é outro conceito bastante interessante, podemos abordar depois. Mas samskara, né, são marcas. Essas marcas são assim, se eu me habituo a fazer coisas ruins, eu volto para as coisas ruins com facilidade. Um homem que todos os dias volta para casa e passa no botequim e bebe um pouco de cachaça. Ele bebe cachaça um dia, isso funciona para qualquer droga, não é? A cachaça também é. Ele vai lá e bebe a cachaça. Outro dia ele vai de novo e bebe a cachaça. Um dia ele não pode mais dormir ou ir para casa sem tomar sua cachaça. E chega um dia que ele não bebe mais cachaça, a cachaça bebe ele. Então aquela marca se tornou tão forte que ele não pode mais viver sem ela. E todos os maus amigos são assim, né? E os bons amigos são assim também. Assim como nós fazemos marcas ruins, fazemos marcas boas. Vocês todos estão aqui agora ouvindo palestras sobre espiritualidade, sobre a doutrina espírita, sobre a doutrina budista, estão curiosos de assuntos elevados.
Como vocês criaram essas marcas? Através do tempo, com algum hábito, vocês fizeram marcas ou viveram vidas passadas que marcaram vocês, e por isso vocês estão aqui agora ou estão num computador olhando uma palestra como esta. Essa curiosidade é produto de uma marca. Então, nós construímos mentes com determinadas tendências. E de acordo com a vida que nós vivermos, nós vamos acentuar essas tendências. Se nós formos muito ao botequim, um dia não poderemos escapar dos botequins. Se nós formos muito a uma prática budista e praticarmos meditação, e vamos, é porque eu comecei em 1973, assisti um monge zen falar. Aí eu achei muito interessante. Aí comecei a praticar uma vez por semana. E aí nos reuníamos sábados e sentávamos. Um pequeno grupo de praticantes de artes marciais praticava a meditação. E isso começa a alterar a mente. Isso foi em 1973. Em 1992 eu fiz votos como leigo. Em 2001 eu me ordenei como monge. E agora não consigo escapar de ser monge. Porque aí o Dr. Ricardo me convida a fazer uma palestra lá no Centro Espírita. Aí eu venho fazer a palestra e me visto de monge. Eu não consigo mais escapar de ser monge, tanto que eu marquei isso. Então, se nós marcarmos o nosso caminho, nós retornamos a ele. É como um fio de água correndo na terra. Ele corre e vai marcando a terra. Em um dia, é uma vala. E corre e continua correndo. Um dia é o Grand Canyon. E você não consegue escapar mais. Se você fizer constantemente coisas boas, ficará marcado por uma vida santa. Se você fizer constantemente coisas ruins, ficará marcado pelo destino dos infernos. E você não pode escapar do inferno. Por quê? Porque fica difícil. Porque é uma vala profunda e você vai ter que fazer muito esforço para mudar. Uma pergunta, quando mencionou, porque quem está ouvindo às vezes não sabe a nossa concepção, né? Quando você mencionou não pode escapar do inferno, qual é a concepção de inferno que o budismo tem? Porque não pode escapar do inferno, algumas pessoas podem estar imaginando que seja uma pena eterna de castigo eterno. Como a visão católica, por exemplo, que respeitamos, mas não é a nossa espírita. E vocês, como pensam sobre essa questão do inferno? Muito bom, né? Excelente pergunta. Porque para o budismo não existe nada eterno. Ótimo. Não existe nada que seja para sempre. Todos os karmas se esgotam, bons e ruins. Se você fizer coisas muito boas na sua vida e começar a ter os benefícios dessas coisas, você recebe os benefícios, você goza os benefícios, mas esse karma se esgota. Tem gente que nasce com muito bom karma, numa família onde não falta nada, nunca passa fome, nunca tem dificuldade. Ele tem karma de generosidade, de vida passada, que se manifesta nessa vida. Ele não consegue sofrer por causa disso, mas ele goza os produtos desse bom karma. Só que ele vai se esgotar. Desculpe, vocês chamam o bom karma de Dharma também ou não? Não, Dharma tem um outro significado. Dharma significa sabedoria. Né? Ele pode significar em determinados textos, em que ele aparece com letra minúscula, com D minúsculo, ele vai significar fenômeno. Mas Dharma é sabedoria no sentido de ensinamento. O conhecimento. Não é? Bom, desculpe interromper, mas quer dizer, para afirmar então, vocês, da mesma forma como nós espíritas, não acreditam em situações eternas, mas situações de movimento, de crescimento, de evolução, de oportunidades. De fluxo. De fluxo. Eu noto constantemente na doutrina espírita, se fala em evolução como se fosse uma tendência inevitável para a melhora, né? No budismo nós costumamos ressaltar que você pode afundar e destruir sua vida.
Nós também, se bem que isso não é eterno, sempre há oportunidades de... Com certeza. Sim. Da mesma forma que a doutrina espírita, então, o budismo vê que a vida é fluxo e que você pode alterar. Inferno é uma situação de raiva, ódio, sofrimento em que você mergulha. Você começa a alimentar ideias ruins e eles arrastam você para um mundo de sofrimento, em que você está sempre sofrendo porque você alimenta ideias de violência, de represália, de ódio. Tem uma história assim: um homem está no mundo dos infernos e lá o castigo dele é empurrar uma carreta junto com outros homens e na lama, sempre um trabalho terrível. E sob chicote sofrem. Um dia um companheiro ao lado dele cai na lama. E uma vez, isso já aconteceu 1000 vezes, e ele sempre continua empurrando para escapar do chicote. Mas uma vez, sem prestar atenção no chicote, ele se apieda do companheiro e se inclina para resgatá-lo, para levantá-lo da lama. Neste momento, ele sai do inferno. Porque o inferno é isso. É um mundo onde os sentimentos predominantes são os sentimentos de ódio, raiva, aversão. E o mundo, o céu, né, o paraíso, são os mundos onde predominam os sentimentos de amor, paz, luminosidade, compaixão. Muito parecido com a nossa concepção, né? Vamos? Então, isso, né? Bom, boa noite, querido irmão, né? Pela exposição do senhor, estou vendo que as concepções são muito similares, né? O espiritismo aqui e o budismo. Agora, ainda não ficou bem claro para mim, né? Acho que o senhor ainda vai colocar nesse ponto, como que o budismo, né, a parte zen, vê a reencarnação. Tanto ela pode ser possível, né, na visão budista, neste plano ou em outros planos? O budismo entende o universo como múltiplo e cheio de dimensões. Ele sempre viu, na sua cosmogonia, o mundo dividido, o universo dividido em mundos com forma, sem forma, mundos puramente espirituais, mundos de diferentes níveis, né? Essa é a cosmogonia tradicional no budismo. E você transita de um mundo para o outro de acordo com o seu mérito, né? Do ponto de vista do budismo, você pode cair de um mundo para um mundo inferior. Isso pode acontecer. Depende do que você faz. Você teve o grande privilégio de nascer uma vida humana. Você tem uma vida humana. A vida humana é cheia de privilégio. Você tem desejos, apegos, tristezas, mas você tem felicidades, alegrias, amores. Esse é um mundo misto, o mundo humano. No entanto, se você, por exemplo, começar a fumar crack, você vai cair para um mundo infernal, aonde só existe o desejo, o roubar para obter dinheiro, para comprar mais droga, etc. E você cai para um mundo que não é mais humano. Você vai lá e olha o homem caído na rua e ele só vive para droga ou para sobreviver, e ele não é. Você olha para ele, ele não é mais humano em si. Ele está caindo de volta para um mundo animal, aonde só existe o instinto de conseguir o prazer e todo o resto está esquecido. Então resgatá-lo dali é difícil, né? Eu vi uma estatística hoje, só com um intervalo, 66% dos usuários de crack no Rio de Janeiro, ou seja, 2/3
declaram que conseguem dinheiro com assaltos à mão armada. Então, isso é trágico para a sociedade e é realmente o mundo dos infernos. É interessante também que, não sei se o monge tenha essa informação a respeito da doutrina espírita, mas nós também admitimos que se possa renascer, reencarnar em mundos bastante inferiores, conforme seja a conduta do indivíduo, como situações essa que mencionou. Então, existem mundos primitivos onde são degradados, exilados, comunidades que, quando estão no mundo espiritual, no mundo astral, após desencarnarem, após morrerem fisicamente, reencarnam nesses planetas, nesses astros extremamente inferiores, ou vivem em outros mundos energéticos extremamente densos e agressivos e violentos. Há inclusive situações, por exemplo, como a lenda do Adão e Eva. Para nós é uma lenda. A lenda do Adão e Eva que é a raça adâmica de Adão e Eva, raça adâmica, que foram degradados, povos judeus, egípcios primitivos, etc., que vieram de um outro astro, da estrela de Capela, da constelação de Cocheiro, porque eles estavam num nível evolutivo muito atrasado em relação à evolução daqueles astros. E renasceram aqui. Então, tipicamente, uma situação dessa de renascer em plano inferior. E que agora, no terceiro milênio, os amigos espirituais colocam de 2000 a 3000, muitos milhões renascerão daqui na Terra em astros inferiores, porque não acompanharão o nível evolutivo ético, moral do planeta no próximo milênio, que está para ver. Então, embora a gente creia nessa evolução inexorável e sempre para frente, mas é a longo prazo. A evolução ela faz assim. É uma espiral com curvas descendentes também. Então, também admitimos essa questão de poder renascer em regiões infernais do universo, entende? É um pouco difícil da gente achar as diferenças, né? Embora nós não tenhamos essas, vamos dizer assim, esses relatos assim precisos de coisas assim, o budismo não costuma fazê-los, as ideias centrais são muito semelhantes. Talvez procurando uma diferença, o budismo costuma ressaltar a doutrina de Anatman, mas traduzindo para o Espiritismo, essa doutrina nada mais é do que a declaração de que a cada vida você tem um eu desta vida, em que você usa nesta vida um eu, mas você esquece completamente as memórias desta vida e quando se manifesta novamente uma vida, que é a manifestação kármica, da onda kármica que você criou, esta nova vida manifesta uma identidade, ela diz a si mesma, eu sou, e esquece o passado. Embora todos esses passados não estejam perdidos. Antes que alguém me pergunte, porque existe uma outra doutrina, uma outra ideia chamada Laya Vijnana. A Laya quer dizer depósito. Himalaia quer dizer depósito de neve. Neve. Alaya, depósito. A Laya Vijnana é depósito de consciência. Vijnana, consciência. A Laya Vijnana significa nada no universo está perdido. Esse eu acho muito consolador. Porque, por exemplo, eu tenho um filho aqui que eu amo muito, não é? E ele está aqui na sala. E se eu morresse, perdesse toda a memória e não lembrasse mais dele, e não houvesse nenhum registro disso, isso jamais seria recuperável. Mas saber que existe a Laya Vijnana, que no universo tudo que acontece está registrado e nada está perdido, significa que um dia, se eu atingir um nível suficientemente alto, eu poderei recordar 500 vidas
e todas as pessoas que eu amei. Então, meu amor por ele não está perdido, mesmo que eu morra. Então, de um lado, meu eu desta vida é uma ilusão transitória. De outro, nada está perdido no universo. Eu não consegui ver a diferença da nossa doutrina. Porque é muito parecido, só que a numeração de 500 é que a gente não tem essa referência, entende? Essa é só... sim. Mas é extremamente semelhante. Só para declarar. Se alguém até notar alguma diferença, eu gostaria de perceber, porque... Né? Pois não, amigo? Boa noite. Vocês têm conhecimento de como essa memória é gravada, assim? Olha, eu suponho que eu suponho que seja em memória flash. Mas isso é uma brincadeira, não é? Na realidade, não, nós não sabemos. E muitas coisas nós não sabemos. Outras coisas acabam sendo sabidas e não são comentadas. Porque através da prática você adquire determinados conhecimentos, compreensões. Eu digo assim, a partir de um determinado momento de compreensão, pode-se fazer qualquer pergunta. Tem resposta para todas as perguntas. Mas, nós sabermos como é gravado não é útil. Seria um conhecimento não útil. E Buda normalmente recusava-se a responder qualquer pergunta sobre assunto não verificável. Não é? Mas sobre essa questão de poderes, talvez tenha uma história que seja interessante. Um mago, um yogi e um monge zen se encontraram à beira de um rio. E o mago disse, eu vou mostrar a vocês como se atravessa o rio. E saiu andando sobre as águas e caminhou até o outro lado, sequinho. Aí o yogi disse, isso não é nada. Elevou-se no ar e saiu flutuando e pousou na outra margem. Ambos se voltaram e olharam para o monge zen, que arregaçou a roupa, entrou dentro d'água e saiu espadanando, caindo, se molhando todo, e chegou lá do outro lado todo ensopado, começou a torcer a roupa, olhou para eles e disse assim, vocês não sabem nada sobre atravessar um rio. Bem, vamos seguir? Tem uma pergunta da internet, é do Joel Nunes, de Florianópolis. Ele pergunta o seguinte, qual o significado do evento morte para o budismo? Ora, nascimento e morte nada mais são do que a vida. Nós olhamos para a morte com olhos errados, porque nós estamos aqui em Florianópolis, né? E o Joel está em Florianópolis também. Vocês já viram que nós temos um mar e as ondas que vêm do oceano, tangidas pelos ventos, e quebram na beira da praia. As ondas viajam milhares de quilômetros e quando quebram, morrem. Já viram uma pessoa na beira da praia chorando pelas ondas que morrem? Oh, aquela onda está vindo, vai quebrar, vai morrer, morreu! E chorar por causa disso? Não. As pessoas vão até a beira do mar e dizem o quê? Que lindo. Que lindo. Que lindo é o mar. Porque essas pessoas, elas têm, quando olham para o mar, têm os olhos de Deus. Eu diria em budismo, eles têm os olhos de Buda, olhos despertos, quando estão olhando o mar. E veem que na realidade o mar é lindo porque ondas nascem e morrem constantemente. Assim também é nas florestas. Nós vemos as folhas caírem, secarem no chão, no outono apodrecerem
virarem humus, nascem novas plantas, nós olhamos a floresta e achamos linda. E não achamos terrível ver troncos caídos apodrecendo. Nós não achamos. Nós só temos este olhar perturbado quando olhamos os seres humanos. No dia em que nós formos capazes de olhar para a vida e a humanidade com os mesmos olhos que olhamos o mar e com os mesmos olhos que olhamos as florestas, então nós teremos aprendido como viver nesse mundo mutável. Ok. Microfone para ela ali. Bem pertinho. Eu gostaria que o senhor explicasse mais a respeito da meditação. Assim, que ficou uma dúvida para mim. Eu já li alguma coisa, algo assim, alguns comentários em que se fala assim que é a única maneira de se alcançar a felicidade e a unicidade. Porque nesse plano que nós vivemos isso é impossível. A gente varia de um estado, pula para outro. E aqui nunca se consegue. E a única forma seria a meditação. Gostaria que o senhor explicasse. É verdade. Por quê? Porque nós nos sentamos e paramos para pensar com mentes que são como macacos bêbados, pulando de galho em galho, mudando de pensamento para pensamento, de sentimento para sentimento. Por que vivemos nessa constante mudança e nessa turbulência mental? Nós não vemos nada com clareza. Nós só vemos sentimentos. Quando nós praticamos meditação, aprendemos a calar a nossa mente cheia de opiniões e sentimentos. Se você conseguir parar a sua mente conceitual, então ela para de ser arrastada pelos ventos dos sentimentos. Se ela parar, então ela pode refletir o universo. Se refletir o universo, você ganhou a unicidade. Imaginem o mar com todas as suas ondas tocadas pelos ventos das paixões. Imagine que você fizesse o mar meditar e ele se transformasse num lago límpido e calmo. Ele refletiria o céu. Ele só não reflete o céu porque é agitado. Nós não refletimos o céu porque somos agitados. Então, meditar é a maneira de calarmos a mente do homem, para que a mente do homem possa ser a mente divina. Eu estou falando aqui sempre usando divino, ou Deus, etc., porque é a nossa linguagem, né? A linguagem daqui. Se eu estivesse usando terminologia budista, eu diria a mente de Buda, ou desperta, ou iluminada. E seria essa a tradução, né? Seria a mesma coisa. Está explicado? Muito bem. Ok. Seguimos? Boa noite. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, porque a gente fala muito em Deus, né, em divindade, como vocês veem Jesus, não como homem, mas como a espiritualidade dele. Queria que o senhor falasse um pouquinho dele. Para o budismo, todos os seres que se manifestam no mundo podem ser bodhisattvas, seres iluminados e de sabedoria. Sattva quer dizer ser, é bodhi, mente iluminada. Se nós fôssemos perguntar quem foi Jesus, e lemos um texto como o Sermão da Montanha, em que aí Jesus diz: por que perguntais, né, o que hei de comer, o que hei de vestir? Olhai os pássaros no céu, não colhem nem semeiam. Olhai os lírios no campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Quando ele diz isso, ele diz: vivam o momento, né? Estejam aqui. Essas são palavras de uma mente iluminada. Então, para o budismo, essas são mentes iluminadas. Mentes
que estão conectadas com a unicidade. Então, nós criamos religiões, métodos, uma porção de coisas, não é? E às vezes muitas lendas acerca das pessoas. Isso também aconteceu com Buda. Então é muito precioso como conservamos a história da morte de Buda. Porque Buda comeu na casa de um ferreiro e ficou doente. Ele já estava doente antes. Nós temos um registro muito preciso da vida de Buda, porque ele tinha secretários que anotavam as coisas que ele dizia. Então nós temos uma vasta cópia de discursos e coisas assim de Buda. Muito mais do que nós temos nos evangelhos. A coleção dos sutras de Buda daria em 40 anos aproximadamente 12 Bíblias. Então Buda ficou doente e teve diarreia e morreu desidratado. E eu sempre pergunto em palestras assim: vocês já tiveram diarreia? Então são como Buda. Podem despertar. E eu acho que, repetindo as palavras de Paulo nos Evangelhos, não sou mais eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Que esse é o caminho da espiritualidade. Esquecer de si mesmo e deixar que Deus se manifeste. Isso foi o que, na minha opinião, Jesus Cristo fez. É por isso nós podemos dizer: Ele é a própria divindade. Sim, Ele é a própria divindade. Para os budistas isso não tem problema. Inclusive, como ele mesmo disse, né? Vós sois deuses. Deus está em vós. Aliás, isso me faz lembrar o Sai Baba. Sabe quem eu estou falando? Sim, Sai Baba? Quando um repórter inglês perguntou a ele: é verdade que tu dizes que tu és Deus? Ele disse: sim. A única diferença é que eu sei que sou e você é e não sabe. É interessante que esse tipo de declaração na Bíblia precede os evangelhos. Se vocês olharem o Salmo de Asaf, ele diz: vós sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. É a mesma declaração de Cristo: eu sou filho de Deus. Está nos Salmos também. É Salmo 62, se eu não me engano. O grande problema é que as religiões divinizaram Jesus, como alguns tendem a querer divinizar Buda, que não é como que vocês pensam, né? Sim. Por isso conservamos, pelo menos no Zen, né? Nós conservamos a história. Buda morreu de diarreia. É isso, humaniza Buda. Né? Isso é precioso, uma história preciosa. Esse diz: eu sou como Buda, eu posso despertar. Porque Buda é uma palavra que significa uma qualidade. Ela vem do sânscrito Bud. A raiz Bud significa acordar. E Buda significa aquele que acordou. Na realidade, aquele homem era Siddhartha Gautama Shakyamuni, da tribo dos Shakyas. Ele tornou-se Buda, mas cada um de vocês é um Buda em potencial, porque qualquer um que está dormindo o sonho das ilusões pode acordar. Então sois todos Budas. Bom, a Veridiana de São Paulo pergunta o seguinte: para o budismo, qual o objetivo do homem na Terra e o dos monges? O budismo não pensa em objetivos, não há um plano dizendo por que eu estou aqui. Né? Nós queremos, muitas vezes, que haja um destino manifesto, que exista uma utilidade escrita, não é? Para qualquer coisa, para os cupins,
para as baratas, para o vírus da AIDS, para o mosquito da dengue. Nós queremos que haja um objetivo. Monge. Qual é o objetivo de um monge? Eu não sei. Eu só sei que preciso ser monge e que se me chamam para falar, que eu devo vir. Porque fiz o voto de estar disponível. Acho que existe uma marca kármica que me impulsiona e que eu estou aumentando. Aí eu me sinto feliz com isso. Mas não espero que lá fora alguém tenha desenhado um objetivo para mim. Assim como não quero ver em cada onda que existe no mar um objetivo precípuo. As ondas que estão no mar são só as ondas do mar. Essas são o próprio mar. O mar se manifesta com ondas. As ondas são o mar. Por que eu perguntaria para cada onda, qual é o seu objetivo? Ela é o mar. Nós somos a vida. É que muitas vezes nós queremos viver a vida e daí ter um valor especial. Eu quero um destino manifesto para mim. Então eu quero viver a minha vida, o que foi destinado para mim. Mas não é assim o pensamento budista. Não somos nós que vivemos a vida. A vida é que nos vive. Seguimos? O que é iluminação na concepção budista? Iluminação é acordar. Acordar é esquecer de si mesmo. Porque só esquecendo de si mesmo você pode participar da unidade. Enquanto você acreditar em si mesmo, você estará separado. O observador e a testemunha que existem dentro de nós, que abre os olhos e olha para o mundo, é a última cidadela do ego. E essa cidadela do ego é ela que nos impede de estarmos junto com Deus. Nós não somos Deus enquanto acreditamos em nós. Por isso a frase de Paulo é tão importante. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. E a frase de São João da Cruz também, místico cristão católico. Eu morro porque não morro. Eu morro porque não morro para mim. E por isso não permito que Deus se manifeste. E a frase de Dogen, místico zen budista, da escola Soto Zen, ano 1227, creio. Ele escreveu isto. Estudar o Zen é estudar a si mesmo. Estudar a si mesmo é esquecer de si mesmo. Esquecer de si mesmo é ser iluminado pela miríade de todos os dharmas. Tenho mais uma pergunta da Cida de São Joaquim. Como o budismo vê os desencarnes em massa que estão acontecendo com frequência? Sempre aconteceram. Em 1348, nós tivemos a peste negra na Europa, por exemplo. 1/3 da população da Europa morreu. Em 1918, não faz tanto tempo, menos de 100 anos, a gripe espanhola eliminou 2% da população da Terra. Durante a Segunda Guerra Mundial, 27 milhões de russos morreram, 6 milhões de alemães. Na China, as políticas de mudança na produção agrícola levaram a uma fome que eliminou
40 milhões de pessoas. A história da humanidade é uma história assim. Mas essa pergunta tem muito a ver com o que é a vida e o que é a morte. A vida, naturalmente, tem nascimentos e mortes. E a história da nossa espécie é uma história de grandes tragédias. Foi assim. Continua sendo. Provavelmente acontecerá de novo. E nós apenas devemos compreender que vida e morte são apenas a manifestação do que a própria vida é. A doutrina budista enxerga a atitude suicida? O suicídio é uma péssima ideia, porque você teve uma grande oportunidade, não é? Você tem uma oportunidade que é considerada rara no budismo. Tem uma lenda budista que diz assim: imaginem uma argola de madeira flutuando no oceano. De 100 em 100 anos, uma tartaruga sobe do fundo do oceano e coloca a cabeça para respirar. Uma vez, milhões de anos, ela acerta naquela argola. Esta é a chance que você tem de conseguir um nascimento humano. Então, nascer com esse corpo, essa mente e a oportunidade de conhecer sabedorias é uma coisa rara. No entanto, às vezes, você pode sacrificar a si mesmo para salvar outros. Às vezes você pode mudar um destino de um país através do seu próprio sacrifício, criando impacto e mudando a história. Então não é bem um suicídio. É um ato de sacrifício compassivo, seu para com os outros. Difícil, mas factível. Em geral, nós não temos no budismo respostas fechadas. Dizer assim, isso é errado, isso é certo. E tudo depende. Qual é o contexto? E isso vai tocar em todas as questões que possam ser feitas nesses assuntos polêmicos, como eutanásia, suicídio, ortonásia. Tudo vai ser, depende. Coloque em primeiro lugar o sofrimento. Pense, qual é o menor sofrimento? Quantas pessoas serão salvas? Qual é a melhor maneira de agir? E isso é que vai definir a maneira de comportamento. Por exemplo, você tem um hospital, você é médico, tem poucos leitos, um paciente está morrendo, chega um outro, está usando máquinas, está morrendo, não tem salvação. Chega um jovem que tem salvação com aquela máquina. O que você faz? Tira a máquina de ajuda da respiração de uma pessoa e dá para o outro para salvar uma vida certa, que vai ser salva certamente, e que morreria sem essa ajuda? Ou você deixa com a pessoa que está morrendo só porque não tem coragem de tirar? É assassinato? É ortonásia? É eutanásia? O que é? Para o ponto de vista budista, esse tipo de colocação é discussão inútil acerca de palavras. Se alguém me perguntasse, eu apenas diria, como monge budista, qual é o menor sofrimento? Isso resolve a questão.
Pode fazer. Simples assim. Às vezes é complexo, claro. Bem, tem mais alguma questão lá? Os preceitos budistas são um caminho de virtude? Os preceitos são um caminho de virtude. Agora, a doutrina budista é dividida em 3 grandes rodas. A primeira é a virtude. Mas a virtude, ela é praticamente, todas as tradições religiosas têm a questão da virtude. Preceitos, mandamentos, regras, normalmente tentam diminuir o sofrimento. São preceitos como não matar, não roubar, não enganar. Esses são preceitos da virtude. Mas depois dos preceitos da virtude vem um segundo movimento, uma segunda roda de ensinamento. É compaixão. Se você desenvolver uma mente compassiva, já essas perguntas não têm mais o mesmo sentido. É como a pergunta que ela fez sobre suicídio, em que eu acabei tocando na questão da ortonásia. A mente compassiva está pensando no menor sofrimento ou em salvar pessoas. Não está pensando na regra. Se você pensar em regras, vai chegar alguém e dizer assim: como você tirou aquela máquina? A pessoa morreu, é um assassinato. Isso é regra pura. E as regras puras tendem a ser fanáticas, fundamentalistas, na realidade ignorantes. A segunda roda é a mente compassiva. Uma mente compassiva não precisa pensar nas regras, ela pensa no sentido último. Mas ainda a mente compassiva, ela ainda pensa eu aqui e o outro lá. Porque quando há compaixão, existe um eu aqui e um outro lá. Ainda não é a eliminação daquele eu que permitiu que Deus se manifestasse. Quando o eu é esquecido e Deus se manifesta, então não se trata mais de compaixão. Já esse nível foi superado e passamos para o nível da não dualidade. Não existe eu e o outro, todos somos um. Compreendem? Compaixão ainda é egoísta. Eu estou aqui, ele está lá. Não é a dor dele, é a minha dor. Eu tenho pena da dor dele. Como o homem cria seu sofrimento na concepção budista? Qual é a ignorância? Essa é a típica resposta zen, né? O zen se caracteriza, no fundo, por respostas assim. Na realidade, nós criamos o sofrimento porque ignoramos os mecanismos pelos quais o sofrimento se cria. Aí fazemos todas as ignorâncias, as tolices, etc., que criam o sofrimento. Se nós compreendermos as coisas com clareza, esta própria clareza elimina o sofrimento. Até o sofrimento da morte seria eliminado com uma visão iluminada. Porque a visão iluminada, a mesma coisa, olharia para o mar, vendo ele lindo, e não vendo as mortes individuais das ondas. E como a paz interior pode ser construída? Meditação é uma boa ideia. Segundo a concepção budista, como é o caminhar para planos superiores? Passo a passo. Sim, microfone lá para ele lá. Entre os monges, como é tratada a questão da mediunidade? Ou seja, se existe algum trabalho para eles, ou isso, não sei. É como os CIDs, né?
se você desenvolver um siddhi, ou seja, um poder psíquico, não o use, não fale dele. É bem diferente nesse aspecto, né? Poderia tecer algumas considerações a respeito para compreendermos melhor? Ele perguntou sobre os monges, né? Sim. E os monges estão num processo de treinamento para esquecer de si mesmos. Então não devem se destacar em nada. Não é? No entanto, por exemplo, no budismo tibetano, existem os oráculos. E os oráculos são, na realidade, manifestações mediúnicas. Então isso não está ignorado no budismo. Mas no Zen, a prática é estritamente para apagar o eu. Certo. É uma questão... Completou? Desculpa. Sim. Sim. Então, esse intercâmbio com outras inteligências de outras dimensões, que seria o fenômeno mediúnico, né? Vocês, monges, em princípio não praticam esse contato, esse diálogo com outras inteligências de outras dimensões. Eu não diria isso. Então como diria? Eu diria que a regra é: se você desenvolver um siddhi, não use, não fale dele. É outra apreciação, né? Não use e não fale dele. Mas isso não quer dizer que os siddhis não surjam. O siddhi é essa... Siddhis são poderes psíquicos, né? Percepções extrasensoriais. Sim. 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 Sim, são. Eu queria que o senhor falasse, se possível, vocês, que eu vi um comentário sobre os antepassados. Vocês também, a doutrina de vocês também fazem referência aos antepassados ou não? Como a Seixoeira, sim? Coisa assim meio parecida. Essas tradições vêm do confucionismo chinês, não é? Reverência aos antepassados, não é? Na realidade, para o Zen, eu sou meus antepassados. Meus antepassados estão aqui. Eles estão aqui. Meu descendente está ali. Nós somos a continuidade da vida. Nós repetimos os nomes dos nossos mestres ancestrais. Mas, essencialmente, para o budismo em si, cultuar os antepassados é também uma forma de cultuar a si mesmo. E cultuar a si mesmo não é bem o caminho para esquecer de si mesmo. Entendeu? Não. Microfone, o pessoal lá da internet. Mais ou menos. O senhor disse não cultuar os antepassados, senão estaria cultuando o senhor, a gente mesmo. Sim. E se a gente se cultuar a gente mesmo, a gente não é a gente. Dá para dar uma... A gente não esquece do eu. Para esquecer de si mesmo, você tem que esquecer tudo que você pensa sobre si mesmo. Mas, na realidade, vocês querem ver? Aqui nessa sala tem 40 pessoas, mais ou menos. Seus antepassados são importantes para vocês? Seus pais, seus avós? São gente importante para vocês? Que interessante.
Se alguém aqui sabe o nome dos seus 8 bisavós, por favor, se levante e diga. Nem dos trisavós. Interessante, não é? É interessante. Eu já fiz essa pergunta para milhares e milhares de pessoas, em muitas palestras. Nunca alguém se levantou e recitou o nome dos seus 8 bisavós. Todo mundo diz que seus antepassados são importantes, mas não lembram nem dos nomes deles, muito menos das suas glórias, humilhações, das coisas que realizaram ou deixaram de realizar. Não sabem das vidas deles. Sabe o que isso quer dizer? Que seus próprios descendentes não lembrarão de vocês. Então, não só estou falando para uma plateia de pessoas condenadas à morte, como também estou falando para uma plateia de pessoas que serão completamente esquecidas. Bem-vindas ao clube. Só para reafirmar, não existe na doutrina espírita qualquer culto a antepassados. Não sei se... não, também não existe. Eu diria que esse culto é confucionista e não budista, na realidade. Sim. A pergunta da internet, daqui de Florianópolis, é do Lourival Francisco. Gostaria de saber como a consciência se liga ao ser na visão do budismo. Porque o ser tem uma mente que funciona, esta mente diz a si mesma, eu sou. A consciência é um fenômeno de uma mente operando. Basta você ficar doente, ter um acidente cerebral, ou ter Alzheimer. Metade de vocês, se chegarem aos 85 anos, terá Alzheimer. Começarão a se esquecer quem são e perderão suas consciências. Portanto, consciência é um fenômeno da operação da mente. Outra pergunta da Cristiane Balbes, de Florianópolis. O amor seria uma manifestação do ego, quando associado ao romantismo? Pode explicar as relações com os ingredientes românticos do ponto de vista budista? Eles são produtos do apego e do desejo. Nós somos criaturas românticas porque precisamos ter descendentes, a vida quer que nós nos reproduzamos. É por isso que os homens acham as mulheres bonitas. É por isso que as mulheres se sentem atraídas pelos homens bons provedores. É só por isso. Então, o amor romântico é uma construção dos nossos hormônios e dos nossos corpos. Na verdade, não precisam se preocupar muito com isso. Nós viveremos isso. É a própria vida. Que bom que é assim. Aproveitemos isso. Na verdade, quando os nossos corpos envelhecerem o suficiente e pararem de funcionar, tudo isso também desaparece. Uma questão. Algumas pessoas têm a ideia, ou já leram em algum lugar, ou viram em filmes, que os monges budistas não se casam e não têm filhos. Existem linhas ou ramos ou de budismo onde os monges budistas são casados, não? Sim. Todas as escolas budistas japonesas, em todas elas, os monges casam e têm família. Como você. Sim. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. Isso, claro, traz problemas de um lado, vantagens de outro. Por exemplo, eu posso falar com alguém que tem problemas amorosos com uma certa facilidade, porque eu também tenho. Do outro lado, traz para os monges dificuldades, porque eles têm que trabalhar e sobreviver de uma forma diferente, que os monges celibatários não têm.
Então eu vejo o celibato como muito interessante. E também vejo o casamento do reverendo, né? Como também muito interessante. A palavra monge é que é uma palavra não adequada para se referir aos religiosos japoneses. Porque monge no Ocidente vem do grego monos. E monos quer dizer sozinho. Um só. Então, por algum motivo, quando vieram para cá, todo mundo começou a dizer, não, é monge. Né? Mas no Japão não é assim que se refere aos monges. Nós dizemos aquele que entrou na sanga. Não é? Ou o chamamos de noviço, ou aprendiz, ou osho, não é? Monge já realizado, completo, que recebeu a transmissão do seu mestre. Não é? E no caso, eu sou Gensho Osho, e não monge Gensho. Monge é uma palavra em português inadequada. Não é? Talvez devêssemos dizer reverendo Gensho. É isto. Praticamente não existem monges no Japão. Na visão budista, admite-se a existência de outros seres que ajudam os seres humanos? Sim, podemos dizer que sim. Mas, do ponto de vista budista, não é um assunto relevante. O assunto relevante para o budismo é sofrimento aqui e agora, o estado da mente. Esse é o centro da preocupação budista. Eu não sei se eu vou pronunciar direito. Sim. Tá? Qual a distinção entre Budas e Bodhisattvas? Sim. Budas são seres tão realizados que não têm mais energia para voltar para este plano. Então, Buda, Shakyamuni Buda, depois, vamos dizer, de 500 vidas como Bodhisattva, como mente compassiva ajudando homens, realizou-se como Buda e extinguiu-se, não retornando mais para este plano. Isto é um Buda. E um Bodhisattva é um ser que abdica da sua própria iluminação completa para continuar ajudando os seres neste mundo. Então, existem Bodhisattvas, por exemplo, em outros planos, que é a sua pergunta anterior. Então, por exemplo, um Bodhisattva da grande prática, o Bodhisattva da grande compaixão, Kanon, Kanzeon, que é representado em forma feminina. Não é? Então, há budistas que são devotos de Kanon. É quando você olha Kanon, parece uma imagem de Nossa Senhora. Então, esta é uma prática com o Bodhisattva da compaixão. Mas, do ponto de vista do Zen, um monge chega para um mestre e pergunta, mas afinal de contas, Kanon existe ou não existe? E o mestre, Kanon sabe que ela não existe. Outra pergunta. Ok. Bom. Quer dizer, é uma representação da ideia do amor. Sim, pode pensar assim também. Tá bom. Internet aqui do Carlos Lopes, de São Lourenço, tá? Minas Gerais. Ele faz uma pergunta compridinha. Podemos dizer que Buda foi, de certa forma, um precursor das escolas de psicologia sobre o inconsciente e o ego? Isso é uma pergunta. Gostei mais.
Tá. Podemos dizer que ele falou bastante sobre esse assunto. Eduardo Conzé deu uma definição de budismo. Assim, o budismo é um pragmatismo dialético de métodos psicológicos. No entanto, o budismo não faz essa distinção inconsciente ou ego. Ele não faz isso. Ele considera mente e corpo como uma unidade e talvez por causa da prática da meditação, que faz com que todo inconsciente aflore e venha para o consciente, ele nunca fez a divisão inconsciente-consciente, que é a divisão freudiana. A reencarnação no budismo se dá como no espiritismo? Homem no reino hominal, rumo à evolução, ou aceita a reencarnação também em animais? De homem em animais, é a pergunta, né? Sim. Certo, não, deve ser essa a ideia. Homem no reino animal, aceita a reencarnação também. Tudo bem. Então, o budismo não faz ele pensa em termos de ondas kármicas. Aquilo que nós chamamos no espiritismo de espírito, sim, o budismo chama de onda kármica, para distinguir por causa daquela questão da identidade. Ok? Então não é uma identidade, um eu que carrega uma mochila de karma consigo, mas sim uma onda kármica que manifesta identidades. No fundo dá tudo no mesmo, ok? Desde que a gente consiga entender essa questão do eu, que eu acho que é evidente, porque todos sabem que a cada vida você transita com uma fantasia de um eu, embora você traga todas aquelas marcas. Acredito que não tem diferença real aqui. Não. É a mesma ideia. A mesma ideia. Agora, se você agir de maneira realmente péssima, você pode regredir até um plano inferior ao plano humano. Por que não? Poderia. Então, a ideia de evolução inevitável, acho que o professor Ricardo aqui, o Dr. Ricardo explicou da mesma forma como nós entendemos. Há uma tendência, mas há ciclos e sobes e desces, porque tanto você pode subir, como pode estagnar, como pode descer. Depende de como você age. Transitoriamente, na nossa concepção. Sim. Há vamos dizer que haja uma tendência a longo prazo para uma maior sabedoria. Sim. É a nossa ideia. É isso mesmo. Não, acho que não tem distância aqui. Aí tem uma complementação, uma curiosidade dele. Como se tornar monge? Quanto tempo de estudo? É uma nomeação? É um seminário? Primeiro, você tem que começar a praticar num centro do Dharma com um professor. Vamos dizer que você pode vir ao centro do Dharma comigo. Então, você vai chegar e dizer assim, eu queria ser monge. E eu vou dizer, não, para quê? Né? E normalmente isso vai durar uns 2 ou 3 ou 4 anos. Não é? Se você pedir 3 anos consecutivos, não é? E você estiver trabalhando como se fosse um monge, esforçando-se como se fosse um monge, se for uma pessoa que não desiste, persiste, então pode ser que eu diga, muito bem, então você vai ser um noviço. E para ser um noviço, você tem que primeiro, homem ou mulher, raspar a cabeça. E não pode mais usar perfume, nem brinco, nem maquiagem. E
tem que ter 3 qualidades: ser silente, silencioso, obediente e não resistente. E aí você será testado, às vezes recebendo ordens absurdas. Para dar um exemplo, um professor pode dizer: está chovendo, por favor, alunos peguem seus regadores e vão regar o jardim. Se eles forem regar o jardim, sem nenhuma opinião e sem dizer porquê ou que idiotice, então estão sendo bons alunos do Zen. Se você ficar assim alguns anos, você desenvolver sabedoria, você pode ser convidado a fazer um combate do Dharma, que é um exame público. Reúne-se uma comunidade e uma série de monges e farão perguntas para vocês em público. Perguntas para derrubar você. Se você passar nesse teste, então você se torna aprendiz. A partir daí você pode fazer algumas cerimônias, mas continua sendo silente, obediente, não resistente. Talvez uma pequena percentagem dos monges noviços chega a esse ponto. E alguns serão escolhidos pelo mestre para seus sucessores. Muitos mestres não deixaram nenhum sucessor. Isso significa dar a transmissão do Dharma. Meu mestre tem 6 alunos em 40 anos, a quem ele deu a transmissão do Dharma. 2 no Japão, 1 na França, 1 na Espanha, 2 no Brasil. 40 anos, 6 alunos. Ele tem muitos alunos. E isto é que vai fazer você um Osho. Daí em diante você pode ensinar, porque o mestre diz: você tem a minha mente. E por isso chamamos isso transmissão mente a mente, coração a coração. Essa é a história da transmissão. Então decoramos uma linhagem de 95 nomes que vai até Buda. De Buda, Shakyamuni Buda, para Makakasho Daiosho, de Makakasho para Ananda Daiosho, e assim por diante. Até século VI depois de Cristo, Bodhidharma Daiosho. Século XII, Eihei Dogen Daiosho. Até os dias de hoje. Então, isto é o caminho do monge. Alguma palavra de encerramento, alguma mensagem gostaria de deixar? Antes de ele encerrar, ele trouxe alguns livros, alguns exemplares de um livro dele. As pessoas, após a reunião, que desejarem, ele poderá estar autografando a obra. Quer comentar algo? O pico da montanha é onde estão os meus pés, né? Eu escrevi esse livro para ajudar as pessoas que estão no mundo trabalhando. Porque como eu trabalhei como consultor de empresas durante muitos anos e fui diretor de empresas e fui um executivo em indústrias e em exportação, fui diretor da RBS no Rio Grande do Sul e várias empresas grandes, né? Então eu me preocupei com o fato de que as pessoas pensam que se você estiver no mundo, você não consegue fazer uma prática espiritual. Então, eu coloquei minhas 2 personalidades aqui. É monge e executivo. Então, como? Um livro chamado Monge Executivo? Sim. Tem, mas esse aqui é diferente. O livro tem uma foto de monge e outro executivo na frente, nas orelhas. Então, esse aqui é uma aventura espiritual de um homem que trabalha. Não é autobiográfico, não é?
ficcional, mas eu acredito que pode ajudar as pessoas. Estamos traduzindo agora para o inglês, francês e alemão. Então, okay. Depois da reunião, quem desejar, depois fala com para ele, o filho dele ali, depois ele autografa, né? Isso. Sim. Ok. O Leandro, que morava em Florianópolis, Sim. ele está em Amaporã, Paraná. Sim. Está dizendo que esteve presente com vários amigos e que gostou bastante da reunião. Ótimo. Muito bem, Muito obrigado. Gostaria de deixar algumas palavras de encerramento? Eu gostaria de dizer que é felicidade estar com pessoas que estão na busca espiritual. Não é? Os caminhos são múltiplos e eles precisam ser múltiplos porque as pessoas não são iguais. Então, mas todos nós temos a aproveitar conhecendo a sabedoria, porque o Dharma não é uma exclusividade do budismo. Ele está espalhado nas mãos de muitos mestres e muitos métodos. Por isso, para nós é tão fácil falar sobre os evangelhos, citar os místicos, cristãos, espíritas, quem for, desde que possa ajudar os seres a escapar do seu sofrimento. Porque o voto do Bodhisattva é: os seres são inumeráveis, eu faço o voto de libertá-los todos. Isso. Muito obrigado. Então, amigos, agradecendo a presença simpática, fraterna e amorosa, cheia de vida no sentido mais profundo, né, do nosso monge Gensho, ou Gensho, nós nos conectamos novamente com as energias superiores, sentindo sobre cada um de nós mãos de luz, mãos de amor, mãos que transmitem da dimensão extrafísica essas energias tão bonitas, tão suaves, tão agradáveis, que nos estimulam a crescer, estudar, trabalhar e amar. Desta forma, envolvidos por essa luz e por esses pensamentos, nós encerramos mais uma reunião do ICEF.